E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa! Hoje a gente vai se aventurar pelas páginas de Ruína de Ponta Cabeça, do Donald B. Kraybill. Isso aí. Preparem-se para ter as ideias viradas de cabeça para baixo. Já sabe, né? Dá aquele like esperto no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha essa viagem com a galera. E manda ver aí nos comentários sugestões de livros que te inspiram. É isso aí, ajuda o canal a crescer e a gente a conectar com mais gente. E aí, prontos para desvendar os mistérios do Reino de Ponta Cabeça. O que você acha? Com certeza. É legal. O livro, ele nos convida a enxergar os ensinamentos de Jesus sob uma nova ótica. Interessante. Questionando as normas sociais e revelando um reino que desafia as nossas expectativas, um reino que, como o título sugere, é completamente de ponta cabeça. E antes de a gente mergulhar de cabeça nesse reino entretido, eu acho que é legal a gente entender o cenário onde Jesus viveu, né? Sim, sim. Tipo, qual era a vibe da Palestina naquela época? Me explica essa situação. Imagina a Palestina sob domínio romano, Aham. com o imponente Templo de Jerusalém, né, como centro da vida religiosa e política. Uau. Diversos grupos judaicos, como os fariseus, saduceus, essênios e zelotes, tentavam se posicionar diante dessa realidade. E como essa mistura de culturas e crenças impactava a vida das pessoas? Olha, a tensão era palpável. Os romanos impunham suas leis e impostos, enquanto os judeus buscavam preservar sua identidade, sua liberdade. Havia quem colaborasse com os romanos, quem se isolasse em comunidades e até quem defendesse a revolta armada. Era um caldeirão de ideias, de ideais. Nossa, devia ser uma época intensa. E nesse contexto todo, como Jesus se posicionava? Aí que tá a beleza da coisa. Jesus surge desafiando as estruturas de poder e subvertendo as expectativas da sociedade. É mesmo. Um dos momentos mais emblemáticos desse desafio é a tentação do deserto, principalmente a segunda tentação, a tentação do templo. E por que essa tentação em particular é tão importante? O que ela revela sobre a proposta de Jesus? O diabo tenta Jesus a usar o templo, símbolo máximo do poder religioso, social, para se autopromover como Messias. Seria um passe de mágica para o sucesso. Sim. Realizando um milagre espetacular, conquistando a admiração instantânea de todos. Pô, imagina a tentação de ter todo esse poder na palma da mão. Mas Jesus recusa essa oferta, né? Exatamente. Ele escolhe um caminho completamente diferente, um caminho de serviço e humildade que questiona as bases do sistema, e é essa recusa que nos ajuda a entender a essência do reino de ponta cabeça. Então o reino de ponta cabeça não é sobre poder e status, mas sobre servir, se doar. Que fascinante. Mas como Jesus coloca essa ideia em prática? Quais são as marcas desse reino invertido? Para ilustrar esse conceito radical, Kraybill explora várias histórias e parábolas, como a do rico insensato, a do rico e Lázaro, a do administrador astuto, do jovem rico. Em todas elas, Jesus confronta as normas sociais em relação à riqueza, à posse, mostrando que o apego aos bens materiais pode ser um grande obstáculo para a vivência do reino. É como se Jesus dissesse, galera, a riqueza não é o problema, mas o apego a ela pode nos cegar para o que realmente importa. Mas como a gente se desapega da riqueza no mundo que valoriza tanto o ter? Kraybill, ele nos apresenta um conceito muito interessante da lei judaica, o ano do jubileu. Era um tempo de perdão de dívidas, redistribuição de terras e libertação dos oprimidos. Uma espécie de reset social para garantir justiça e igualdade. Os ensinamentos de Jesus ecoam esses princípios, incentivando a partilha, a compaixão pelos pobres, o combate à ganância. Que ideia revolucionária. Um sistema que coloca a justiça e a igualdade acima da acumulação de riquezas. Me fala mais sobre como Jesus desafiava as estruturas sociais da época. Jesus não se limitava a pregar sobre justiça social, ele agia. Rompia barreiras, interagindo com pessoas consideradas impuras ou indignas pela sociedade da época. Me dá uns exemplos. Imagina só. Jesus conversa com a mulher samaritana no poço, algo inaceitável para um judeu da época. Ele conta a parábola do bom samaritano, transformando um inimigo em herói. Ele janta com cobradores de impostos e pecadores, escandalizando os religiosos. E as mulheres têm um papel importante em seu ministério, desafiando os costumes que as excluíam dos espaços de poder. É muita quebra de paradigma para uma época só. Esses exemplos mostram que Jesus não se importava com status ou preconceito, mas via o valor de cada pessoa, né? Exatamente. Para Jesus, o reino de Deus está aberto a todos, independentemente de sua posição social, etnia ou passado. E essa abertura radical é um dos pilares do reino de ponta cabeça. Que incrível. Mas me diz uma coisa. Qual é o segredo para viver esse reino invertido? O que a gente precisa fazer para virar nossas vidas de cabeça para baixo? A chave para o reino de ponta cabeça é humildade e o serviço. Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza não está no poder e no status, mas na disposição de servir aos outros.
Ele lava os pés dos discípulos, invertendo a lógica do poder e do domínio. Ele coloca uma criança no centro, mostrando que os pequenos são os maiores no reino de Deus. Servir em vez de dominar, cuidar em vez de explorar. Parece que Jesus está realmente nos chamando para uma mudança radical de valores. Mas como a gente coloca essa mudança em prática? Onde traduz essa teoria em ações? Aí que a aventura fica ainda mais interessante. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar os exemplos práticos que Crable nos oferece para viver essa inversão de valores no dia a dia. Fiquem ligados. Beleza? E aí, pessoal? Prontos para continuar nossa jornada pelo reino de ponta-cabeça. Na primeira parte, a gente viu como Jesus desafiava as estruturas de poder da época, né? E nos chamava para um jeito de viver completamente diferente, baseado no serviço, na humildade. Isso. E que curioso para saber como a gente coloca esse reino invertido em prática no nosso dia a dia. O Crable, ele dá uns toques práticos pra gente. Com certeza. Ele nos convida a questionar como podemos aplicar os princípios do reino de ponta-cabeça em nossas vidas, em cada pequena escolha que a gente faz. E um dos pontos que ele mais explora é a nossa relação com a riqueza, com as posses. Faz sentido. A gente vive num mundo que coloca o dinheiro, o sucesso material num pedestal, né? Mas Jesus parece ter uma visão bem diferente sobre isso. Exatamente. Crable usa várias parábolas para ilustrar esse ponto, como a do rico insensato, que acumula riquezas para si mesmo, ignorando as necessidades do próximo, e acaba perdendo tudo. Essa parábola me faz pensar que a gente pode acabar se tornando prisioneiro das nossas próprias posses, né? Em vez da gente usar o dinheiro, ele acaba usando a gente. É uma ótima observação. E tem a parábola do administrador astuto, que nos ensina sobre a importância da generosidade, do desapego. O administrador, prestes a ser demitido, perdoa as dívidas dos devedores do seu patrão para garantir o futuro dele. E Jesus elogia essa atitude. Parece meio contraditório, né? É aí que tá a beleza da coisa. Jesus nos mostra que a verdadeira sabedoria não está em acumular riquezas para si mesmo, mas em usá-las para ajudar o próximo, para construir um mundo mais justo, mais compassivo. Então a mensagem central dessas parábolas não é demonizar a riqueza, mas desafiar a gente a usar o que a gente tem para fazer a diferença na vida dos outros. Exatamente. E tem a história de Zaqueu, o cobrador de impostos, que decide devolver tudo que ele roubou, e ainda mais depois de encontrar Jesus. Um exemplo radical de transformação e generosidade. Que legal. Essa história mostra que o encontro com Jesus tem o poder de mudar a gente de dentro para fora, né? De nos fazer rever nossas prioridades, usar nossos recursos para o bem. E Crable também destaca a história da viúva pobre que doa suas últimas moedas no templo. Jesus a elogia, mostrando que o valor da oferta não está na quantidade, mas na disposição do coração. Essa história é tocante. A gente costuma pensar que só quem tem muito pode fazer a diferença. Mas a viúva nos ensina que a generosidade não tem a ver com o tamanho da nossa conta bancária, mas com a grandeza do nosso coração. Perfeito. E além da questão financeira, Crable nos alerta para o perigo de usar a religião como forma de autopromoção ou busca por status social. Jesus critica os fariseus, que se preocupam mais com as aparências do que com a essência da fé. É fácil cair nessa armadilha, né? Queremos ser vistos como bons cristãos. Mas às vezes a gente esquece que a verdadeira fé se manifesta em atos de amor, de serviço. Exatamente. Crable nos convida a questionar nossas motivações. Por que a gente faz o que faz? A gente está buscando viver o reino de Deus ou apenas a aprovação dos outros? É um convite a olhar para dentro, avaliar a autenticidade da nossa fé. E como essa autenticidade se reflete na forma como a gente organiza a vida em comunidade na igreja. Crable nos desafia a repensar as estruturas, os programas, as hierarquias, né? Tudo isso deve estar a serviço do reino e não o contrário. A gente corre o risco de transformar a igreja numa instituição burocrática, focada em si mesma, e perder de vista a missão de levar o amor de Deus ao mundo. É como se a gente criasse uma bolha, né? Ficamos presos em nossas próprias regras, tradições e esquecemos que a igreja deve ser um espaço de acolhida e transformação para todos. Exatamente. Jesus nos chama para criar uma comunidade onde todos se sintam amados e respeitados, independentemente de sua origem, posição social ou condição. Uma comunidade que seja reflexo do reino de ponta-cabeça aqui na Terra. Uma comunidade que serve, que acolhe, que se doa. Mas como a gente coloca isso em prática? Como a gente se torna esse povo da bacia que Crable descreve? Começa com atitudes simples do dia a dia, um sorriso, uma palavra de conforto, um gesto de ajuda, pequenas ações que podem fazer uma grande diferença na vida de alguém. É verdade, a gente não precisa esperar por grandes oportunidades para fazer o bem. O amor se manifesta nos detalhes, nos gestos simples de cuidado e atenção. E como a gente pode romper as barreiras que nos impedem de amar, se vir ao próximo. Crable nos lembra da importância de olhar para aqueles que são marginalizados, excluídos, esquecidos pela sociedade,
Jesus rompeu barreiras sociais, interagiu com os impuros, acolheu os pecadores e nós somos chamados a fazer o mesmo. Sei que é difícil, né? A gente tem nossos preconceitos, nossos medos, mas Jesus nos mostra que o reino de Deus é um espaço de inclusão radical, onde todos são bem-vindos. Exatamente. E para construir esse reino aqui na Terra, a gente precisa de coragem, criatividade, persistência. Creibe nos incentiva a buscar formas inovadoras de viver o reino, a questionar as estruturas injustas, a lutar por um mundo mais igualitário, mais fraterno. E ele dá exemplos de pessoas que fizeram isso, que se dedicaram a viver o reino de ponta cabeça ao longo da história. Claro, ele cita figuras como Martin Luther King Jr., que lutou por justiça racial nos Estados Unidos através da resistência pacífica, e Madre Teresa de Calcutá, que dedicou a vida dela a cuidar dos mais pobres entre os pobres na Índia. Eles nos mostram que é possível fazer a diferença, mesmo em meio às adversidades. Esses exemplos nos inspiram a acreditar que o reino de ponta cabeça não é apenas uma utopia, mas uma realidade que a gente pode construir a cada dia, com nossas atitudes, nossas escolhas, nosso compromisso com o Evangelho. E para nos ajudar nessa jornada, Kraybill utiliza uma metáfora poderosa, a relação entre a bacia e a cruz. Vamos explorar essa metáfora na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados. Bem-vindos de volta à nossa imersão em O Reino de Ponta Cabeça. A gente, nas partes anteriores, explorou como Jesus desafiava as normas sociais, né? E nos convidava a viver de maneira radicalmente diferente. E para finalizar essa jornada, Kraybill ele nos apresenta uma metáfora poderosa, a relação entre a bacia e a cruz. É verdade. A gente viu nas outras partes que a bacia representa o serviço humilde, né? A disposição de se doar, de cuidar do próximo. Mas como essa ideia se conecta com a cruz, símbolo do sacrifício de Jesus? Kraybill sugere que a bacia e a cruz estão intimamente ligadas. A bacia, que simboliza o serviço e a compaixão, precede e conduz à cruz. Para ele, o ministério de Jesus, marcado por atos de cura, acolhida, o levou ao confronto com as estruturas de poder da época, culminando em sua crucificação. Entendi. Então a cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas também a consequência de uma vida dedicada ao amor radical e ao serviço ao próximo. É como se a bacia fosse o caminho e a cruz o destino. Exatamente. Jesus nos mostra que o verdadeiro amor se manifesta no serviço, na entrega, na disposição de se doar, mesmo que isso implique em sacrifícios, em renúncias. É uma mensagem que desafia a lógica do mundo, né? Que busca poder, reconhecimento. É realmente revolucionário. Jesus nos convida a trilhar um caminho de humildade, de compaixão, de serviço. Um caminho que pode nos levar à cruz, mas que também nos conduz à verdadeira vida, a vida plena que ele nos promete. E Kraybill nos lembra que essa jornada não precisa ser solitária. Jesus nos chama para viver em comunidade, para sermos o povo da bacia, para nos apoiarmos mutuamente nesse caminho de amor e serviço. A comunidade, então, se torna um espaço fundamental para a gente viver o reino de ponta cabeça, né? Um espaço onde aprendemos a servir uns aos outros, a cuidar dos mais fracos, a lutar por justiça, por compaixão. Isso mesmo. A comunidade cristã deve ser um reflexo do reino de Deus aqui na Terra, um sinal visível de que um outro mundo é possível. Um mundo onde o amor e a justiça prevalecem. Um mundo onde os últimos serão os primeiros, onde os pobres são bem-aventurados, onde o amor incondicional vence o ódio e a violência. Que a gente possa, inspirados por o reino de ponta cabeça, construir esse mundo a cada dia com nossas atitudes, nossas escolhas e nosso compromisso com o Evangelho. E que cada um de nós possa encontrar as bacias que estão à nossa espera, as oportunidades de servir, de amar, de fazer diferença na vida do próximo. Que a gente se inspire no exemplo de Jesus e tenha coragem de se doar, de se entregar, de viver o reino de ponta cabeça em sua plenitude. E aí, pessoal, gostaram do nosso mergulho em o reino de ponta cabeça? Esperamos que essa jornada tenha inspirado vocês a repensar suas vidas, a buscar viver o Evangelho de forma mais autêntica, mais radical. Compartilhem suas reflexões com a gente nos comentários, continuem explorando esse tema tão rico e, principalmente, coloquem em prática a mensagem transformadora de Jesus. Até a próxima!